Os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, pois Ele nos faz conhecermos mais e mais sobre o nosso Deus. Esse é o estudo de número 888 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que é muito importante nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer o nosso Senhor. Vamos ao nosso tema. Jesus ensina quem é Deus. O nosso texto base está no livro de João, capítulo 5, verso 17, que diz: Mas Jesus respondeu a eles: Meu Pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Louvado seja Deus! A Bíblia está nos mostrando sobre quem é o nosso Deus, de Gênesis até Apocalipse. E nesse estudo eu quero meditar com você sobre o nosso Jesus, testemunhando e ensinando sobre a pessoa do nosso Deus. Deus, ele trabalha constantemente, como nos ensina nosso texto base, e eu vou confirmar no livro de Isaías, em Isaías capítulo 64, o verso 4, que diz: Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. O próprio Jesus está ensinando que o nosso Deus é um Deus que trabalha. E o profeta Isaías está falando que o nosso Deus é um Deus que age, um Deus que trabalha, um Deus que opera, mas a favor daqueles que por ele espera, a favor daqueles que depositam nele a esperança. Glória a Deus. E Jesus estava ensinando aos seus discípulos que o nosso Deus é um Deus criador. Jesus falou que o nosso Deus criou os seres humanos. Marcos capítulo 10, verso 6. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus é tremendo, Deus é detalhista, e ele deixou na palavra para que possamos aprender e compreender acerca desse Deus criador, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que é o Senhor. Lucas capítulo 10, verso 21. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, louva a ti, pois ocultastes estas verdades dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque tu tiveste a alegria de proceder assim quando os 70 discípulos que Jesus tinha enviado voltaram. Eles voltaram alegres, eles constataram que no nome de Jesus até os demônios se sujeitam a eles, e Jesus lhes disse que eles deveriam se alegrar por ter os nomes escritos nos céus. E ele, o nosso Senhor, ele exultou no Espírito Santo e ele deu graças ao Pai. E também o nosso Senhor Jesus nos ensina que o nosso Deus é o Criador do mundo. Marcos capítulo 13, verso 19, que diz: Pois aqueles serão dias de
tamanho sofrimento como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. O nosso Deus é o Deus Criador, é o nosso Elohim. E o profeta Isaías fala do nosso Deus Criador. Vamos ver em Isaías capítulo 40, o verso 26, que diz: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável e inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. O nosso Deus criou tudo isso. O nosso Deus tem um poder incalculável e inextinguível, e todos os corpos celestes o ouvem e o atendem prontamente. E o nosso Jesus estava ensinando que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Em Mateus capítulo 19, verso 26, mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus tudo é possível, tanto no reino espiritual como no reino físico. Assim como nós vemos o próprio Senhor testificando a Abraão, Gênesis capítulo 18, verso 14: acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé o Senhor? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei a tua presença e Sara terá um filho. Para Deus não há impossível. Deus transforma situações, Deus transforma diagnósticos, Deus age a favor do seu povo. Louvado seja Deus. Vamos ver o profeta Jeremias testemunhando, testificando do poder do nosso Deus. Jeremias capítulo 32, verso 17. Ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. O nosso Deus é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Para ele não há impossível. Louvado seja Deus. Por isso que o nosso Senhor até hoje realiza milagres, até hoje cuida do seu povo, até hoje ele olha, ele nos ouve e ele está atento a nós, agindo a nosso favor. Glória a Deus. Ainda Jesus ensina aos discípulos dele que o nosso Deus, ele é soberano, mas ele é provedor. Esse é o nosso Jeová Jireh. Mateus capítulo 6, verso 26: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Olha o que o Senhor está ensinando. O nosso Deus sustenta, o nosso Deus envia alimento, o nosso Deus provê todas as coisas. Sabe por quê? Porque Jesus ainda nos ensina que tudo está no controle dele. Mateus capítulo 10, verso 29: não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, olha que interessante, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Nada pode acontecer sem que o nosso Deus permita, porque tudo está no controle dele. E Jesus, ele também ensinou aos discípulos que o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. Lucas no capítulo 12, verso 7: portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Louvado seja Deus. Ou seja,
Deus conhece cada fio de cabelo que você tem na tua cabeça. Não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, porque o Senhor conhece todas as coisas e Ele conhece todas as coisas com detalhes. E Jesus também estava ensinando os discípulos que o nosso Senhor, Ele faz o que o Deus Pai Todo-Poderoso faz. João capítulo 5, o verso 19 e o verso 20, retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho, Ele mostra todas as coisas que realiza e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus, Ele tinha curado um paralítico que estava há 38 anos lá no tanque de Betesda, esperando ser curado. E quando esse paralítico foi curado, ele anunciou aos judeus, mas porque o milagre foi feito num sábado, os judeus ficaram irados, ficaram bravos, e por Jesus testificar que Deus era seu Pai, os judeus o odiavam mais ainda. Mas o nosso Jesus, Ele ensinava o tempo todo que Ele era o Filho do Deus Altíssimo, assim como o próprio Jesus ensinou a Nicodemos que o nosso Deus, Ele é amor. João no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Jesus, Ele mostra que Deus é Pai celestial, e Ele é Filho, Ele é o único Filho, o Filho amado. Mas o amor do nosso Deus pelo homem, pelo ser humano, foi imenso, que Ele mandou Jesus vir aqui, e Jesus veio, Jesus morreu por nós, mas Jesus ressuscitou, porque o nosso Deus é todo poderoso, e Jesus está assentado à direita do nosso Deus. Jesus também ensinou que o nosso Deus, Ele é justiça. João capítulo 3, o verso 17 e o verso 18 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o profeta Isaías fala sobre a justiça de Deus. Isaías capítulo 26, verso 9: a minha alma suspira por ti de noite, sim, no meu íntimo, o meu espírito te busca, pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Nosso Deus é amor, mas Ele também é justiça. Jesus ensinou que Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Jesus está mostrando que o nosso Deus é onisciente e que a prioridade do ser humano deve ser primeiramente buscar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, o verso 32 e o verso 33, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele cuida dos seus filhos. O nosso Jesus está nos ensinando que Deus conhece as nossas necessidades e Ele é provedor, Ele é
cuidadoso, Ele é amoroso. Jesus também ensinou aos discípulos que Deus, Ele orienta, Ele ensina através da sua palavra. João capítulo 7, o verso 15 ao verso 17, e os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo da minha própria autoridade. Deus, Ele quer que o homem aprenda a conhecê-lo. Deus não quer que o homem seja enganado pelo inimigo, e por isso deixou ensinamentos maravilhosos através da Bíblia Sagrada, para que nós possamos aprender e fazermos a vontade dele. Jesus também nos ensina que Deus, Ele é Espírito e Ele recebe adoração, mas não é qualquer adoração, não. João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é digno de toda adoração e Jesus está mostrando, mas tem que ser feita com sinceridade de coração, com o coração inteiro para com Ele, não só de boca e nem para mostrar aos homens como faziam os fariseus, mas para adorar a Ele em espírito, em verdade, com sinceridade. E Jesus, ele estava advertindo os escribas e os fariseus e citando, sabe quem? Isaías, o profeta Isaías. Mateus capítulo 15, o verso 7 e o verso 8, que diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus, ele procura adoradores que adorem a Ele com sinceridade, com honestidade, que esteja com o coração voltado para Ele, com desejo de buscá-lo, com desejo de estar com Ele. E Jesus ainda ensina que Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus. João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Louvado seja Deus. Nós servimos o Deus vivo, nós servimos o Deus único, o Deus verdadeiro, um Deus que se importa conosco, o Deus criador, o Deus que nos sustenta, o Deus provedor. Eu vou concluir dizendo que Deus quer que o conheçamos. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e Jesus, ele nos convida a conhecermos a Deus, a conhecermos o Pai, e podemos conhecer o Pai conhecendo a Ele, porque Ele é a palavra viva, Ele é o verbo vivo, e Ele veio nos trazer a liberdade, e Ele veio para que pudéssemos estar mais próximos de Deus, para que pudéssemos ter comunhão com Ele, porque através do sacrifício dele nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E eu vou concluir citando o profeta Oséias, que ele nos ensina que nós devemos nos aprofundar em conhecer o Senhor, não somente hoje, mas é conhecer e prosseguir firmemente em conhecer o Senhor. Oséias no capítulo 6, o verso 3 diz: conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo a Yahvé, o Senhor. Não podemos desistir de servir o Senhor, não devemos desistir de conhecer o Senhor, mas devemos
queremos prosseguir nesta caminhada, conhecendo e prosseguindo dia após dia em conhecer ao nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para você, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.